uma hora que a pessoa para de receber o leitinho materno e passa a receber a comida sólida. E é aí que entra o homem prudente. Chegou a hora de conhecer a verdade, ser prudente, não aceitar, não ouvir e detectar os falsos profetas. E ele fala: vou assemelhar ao homem prudente, que edificou a sua casa. O que é edificar a casa? O que Jesus quer dizer com edificou a sua casa? É o conhecimento. Que teve o conhecimento, que firmou o conhecimento, que edificou, que cresceu, que subiu em conhecimento. Agora eu tenho o conhecimento. Edifiquei o meu conhecimento. Sobre o quê? Em cima do quê? Alicerçado no quê? Sobre a rocha. A rocha. A rocha é Jesus. O que não for rocha não é Jesus. É sobre a rocha. Então ele foi prudente, edificou o seu caminho, edificou a sua casa, teve o seu conhecimento e fez a sua casa, o seu conhecimento sobre a rocha. E a rocha é Jesus. E aí pode descer a chuva, pode correr os rios, assoprar os ventos, para combater aquela casa, pode vir qualquer falsa doutrina, qualquer falso entendimento, qualquer coisa errada, qualquer mentira que não vai, e para combater aquela casa, aquele conhecimento que o homem prudente teve. E essa casa não vai cair. E não caiu. Não caiu por quê? Porque estava edificada sobre a rocha. O conhecimento estava edificado sobre Jesus, sobre a palavra que vivifica, o pão da vida, ele mesmo, Jesus. E aí ele fala do outro, né? E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre. Quais são essas palavras? Vamos voltar lá, cadê? Os falsos profetas, está ouvindo as minhas palavras, acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, cuidado com eles, vou ensinar como é que você detecta eles, através dos seus frutos, as coisas que estão dizendo, através das coisas as quais as pessoas estão multiplicando. Será que é verdade? Será que condiz com o que Jesus fala? Com as lições de Deus? Será que condiz? Aí vamos voltar lá. E aquele que ouve essas minhas palavras e as não cumpre, vou compará-lo ao homem insensato, insensatez. Uma pessoa que não foi sensata, que não foi buscar, não foi estudar, não foi pesquisar, não foi simplesmente folhear a Bíblia e ver se realmente estava escrito aquilo que Jesus disse. Não, ele é insensato. Ele é maldito por confiar em homens. Ele pega e ouve o que o falso profeta diz e fala amém. Ele pode até ter uma boa intenção em querer buscar a Jesus, agradar a Jesus, só que ele é imprudente, ele é insensato e aceita tudo aquilo que o falso profeta diz. As falsas doutrinas, as falsas igrejas, as seitas, os dogmas, todas as coisas que não condizem com a verdade. E a verdade é Jesus. O que está fora de Jesus é a mentira, é a enganação. Vai comparar ao homem sensato que edificou a sua casa. Lembra? Edificar a casa é ter o conhecimento. Edificou o seu conhecimento. Está petrificado num conhecimento que teve, talvez até desde lá da infância. Mas não resolveu ir atrás. Imprudente. Não buscou a verdade. E edificou a casa onde? Sobre a areia. E o que é areia? Areia não é o que é rocha. Rocha é Jesus. E a areia é tudo que não é Jesus, que não é a rocha. Se não está na rocha, se não está em Jesus, está na areia. Repete, que o Espírito Santo possa lhe dizer isso agora. O que não está na rocha está na areia. E desceu a chuva. Aqui é diferente. E desceu a chuva e veio a verdade para essa pessoa. E correram rios, a palavra viva veio para essa pessoa, foi revelada para ela. Assopraram os ventos, lembra? Lembra dos ventos?
Ah, não sabe da onde vem e nem para onde vai. Esse é o novo, aquele que nasceu em espírito, não está preso a dogmas, doutrinas, seitas, igrejas falsas ou qualquer outra coisa que aconteça. Ele está livre disso. Por quê? Porque ele passou a aprender do próprio Deus. Está escrito lá em Isaías, e Jesus ainda cita: e aprendereis todos de Deus, e compreendereis através dele. Vamos mais adiante. E combateram aquela casa. Todas essas verdades, todas as coisas que aconteceu, combateu a casa, o conhecimento que a pessoa tinha. E caiu. Podia ter terminado aqui esse versículo. Se terminasse esse versículo aqui, lá em cima, lá, ó, o 22, não seria para mim um dos mais tristes. Mas ele não termina aqui em caiu. Jesus diz: e foi grande a sua queda. Por que Jesus diz e foi grande a sua queda? Justamente por causa do 22. Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome não expulsamos demônios, em teu nome não fizemos muitas maravilhas. Não buscamos nós, Senhor, fazer as coisas em teu nome. Não buscamos nós, Senhor, do fundo do nosso coração, da forma mais honesta possível, fazer as coisas em teu nome. Nós buscamos isso, Senhor. Nos prendemos a dogmas, nos prendemos a seitas, nos prendemos aos falsos profetas, aos ensinamentos errados. Nos prendemos a isso. Fomos enganados. Não fomos prudentes, não te ouvimos quando tu disse: acautelai-vos dos falsos profetas. Fomos insensatos, e por causa disso, e foi grande a sua queda. Eu fico imaginando essas pessoas, o mundo delas caindo diante disso. O mundo delas percebendo que passaram uma vida ouvindo o que era falso, mas de coração querendo servir a Deus, querendo servir a Jesus, querendo ser discípulo dele, mas não foram prudentes. E Jesus pediu para ser prudente. E naquele momento perceberem que passaram uma vida inteira ouvindo os falsos profetas e não os questionaram. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina. Jesus tem a própria doutrina e é essa que nós temos que seguir. Essas pessoas se admiraram da sua doutrina. Por quê? O 29 diz: porquanto os ensinava com autoridade, e não como os escribas, que apenas repetiam, escreviam, copiavam, tinham conhecimento do que estava escrito, mas não tinham um entendimento que vinha de Deus. Em Isaías 54, 13, eu trago para vocês o trecho que Jesus diz que sereis ensinados por Deus. Isaías 54, 13. E todos os teus filhos serão ensinados do Senhor, e a paz de teus filhos será abundante. Exatamente assim que é. Então Jesus diz: não podeis vir a mim se o Pai não der. E todo aquele que o Pai der, eu os guardarei, jamais os perderei, não os lançarei fora. E os ressuscitarei no último dia, porque essa é a vontade do meu Pai. Esta é a obra de Deus. Meus amigos, aí está. Os falsos profetas existem e cabe a nós, filhos de Deus, saber. É responsabilidade dos filhos de Deus saber o que é de Deus e o que não é. Isso eu recebi ao questionar Deus e ele me deu essa palavra. E Jesus já falava isso no versículo 15. Acautelai-vos vós, porém, dos falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. E essa, meus amigos, é a verdade.
em Cristo Jesus.